graça e a paz para todos os irmãos. Estou aqui para falar desse momento de isolamento que estamos passando. É um momento muito difícil para nós, mas podemos perceber que podemos estar também confiados no Senhor, que tudo isso vai passar. Com fé em Deus vai passar e nós passamos cada dia mais refletir na palavra do Senhor, orar, pedir a misericórdia dele para a nossa vida. E também falar que eu estou sentindo muita falta assim, dos cultos, sinto saudade dos cultos, das reuniões de oração e tudo. Mas com fé em Deus, um dia nós vamos poder reunir e celebrar tudo junto de novo. Bom dia, a graça e a paz, amados. É nesse espírito de fé e confiança em Deus que iniciamos mais uma escola dominical. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos para glorificar e exaltar o seu nome. Vamos orar a nossa irmã Leni em louvor ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Grande Deus, santo, santo, santo é o Senhor e digno de receber toda a nossa adoração, louvor, honras. Nós reconhecemos que só temos o Senhor como Deus em nossas vidas. Nós te louvamos pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Nós te louvamos pela tua igreja aqui na terra. Te louvamos pela escola bíblica dominical que ora acontece, ó Deus. Te louvo por cada irmão aqui presente nesse culto online. Manifesta segundo a tua graça, ó Deus, que nós possamos cada dia mais estar te louvando em espírito e em verdade e que os nossos louvores cheguem a ti como aroma suave. Louvado e engrandecido seja o teu nome para agora e para todo sempre, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é o único digno de receber honra e glória. E é isso que vamos cantar com nosso irmão Robson. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Muito bom poder adorar esse Deus. Chegamos à última escola dominical deste mês de junho e durante todo o mês estudamos o tema
os atributos de Deus. Hoje, vamos refletir a respeito de mais 2 atributos. O primeiro é a santidade de Deus. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto sagrado em Isaías capítulo 6, verso 3. Isaías capítulo 6, verso 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. A santidade cobre todas as questões da grandeza e da perfeição moral de Deus, e é característica de todos os seus atributos, apontando para a divindade de Deus em todos os aspectos. Por isso, como vimos na leitura bíblica, nosso Deus é santo, santo, santo. É ao Deus Santo que vamos orar com nosso irmão Thierry, pedindo por nossa vida espiritual. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, meu Deus. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor enviou o teu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos deixou também, meu Deus, o teu Santo Espírito, meu Deus, para nos consolar, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos encha, meu Deus, com o teu Santo Espírito, que o Senhor abençoe, Pai, a vida espiritual de cada um dos nossos irmãos. Visita, meu Deus, cada um neste momento, Pai. A todos que estão assistindo e a todos que se encontram, meu Deus, em seus lares, Pai. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor coloque em nós, Pai, cada dia mais sede, meu Deus, do Senhor. Sede, meu Deus, de ler a Tua Palavra. Coloca em nós, Pai, o desejo, meu Deus, de ouvir mais do Senhor, de ouvir mais a Tua Palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, para que tenhamos também uma vida de oração constante, meu Deus. E uma vida devocional, Pai, uma vida de intimidade com o Senhor. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça, Pai, com o Teu Santo Espírito e que este momento, Pai, que estamos isolados em nossas casas, este momento que estamos reclusos, venha a ser um momento, Pai, de fervor espiritual, Senhor. E que o Senhor esteja abençoando também aqueles que, porventura, esfriaram espiritualmente, que o Senhor esteja visitando, Pai, os seus corações e que o Senhor esteja, meu Deus, derramando, Pai, o Teu Santo Espírito na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor esteja, meu Deus, nos abençoando espiritualmente, meu Deus, abençoando a Tua igreja, Pai, espalhada pela face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus nos orienta que devemos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. Nesse propósito, vamos cantar o cântico Santidade com a nossa irmã Deidiane.
Pai de Deus. Glória a Deus. Que possamos desejar nos santificar mais e mais na presença do Senhor. O segundo atributo que vamos refletir juntos nessa manhã é o amor de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no texto sagrado, na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 8. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos 8. Vamos ler todos em uma só voz. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No seu livro, Ao Deus Verdadeiro, Paul Washer define que o amor é um atributo de Deus, uma parte do seu próprio ser ou natureza. Deus não ama apenas, Ele é o amor. Ele é a própria essência do que é o verdadeiro amor e todo amor verdadeiro flui dele como sua fonte principal. A música que nosso irmão Iago Sacramento vai cantar agora nos fala do amor impressionante e infinito de Deus. Um amor que foi capaz de fazer entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, me mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
linda essa canção que expressa o grande amor do nosso Deus. Vamos orar para que esse Deus de amor possa nos livrar dessa pandemia e também restaurar a saúde daqueles que foram infectados pelo coronavírus. Oremos com nossa irmã Taine Menezes. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia em Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas famílias, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Neste momento, de maneira especial, venhamos clamar a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, por nossas vidas diante dessa pandemia, ó Deus. São momentos difíceis que temos vivido, ó Pai, mas nós cremos e confiamos no Senhor, nas Tuas misericórdias, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai, que nada foge do alcance do Senhor, ó Deus. E viemos, ó Pai, pedir pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, amigos. Tenha misericórdia, ó Pai, porque nós sabemos que só a misericórdia do Senhor pode nos tirar dessa situação, ó Deus. Ó Pai, cura, ó Deus, visita, ó Deus, aqueles que estejam enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja entrando com providência, ó Deus, colocando a Tua mão curadora, ó Pai. Nós te clamamos porque nós sabemos que o Senhor é o Santo dos Santos, o médico dos médicos, ó Pai. E que neste momento o Senhor possa estar assim visitando, ó Pai, aquelas pessoas que estejam enfermas, que estejam com dificuldades em seus lares, em hospitais, ó Pai. Mas que a mão do Senhor esteja presente sobre elas, ó Deus. Que o coração delas possam ser cheios do Teu amor, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Espírito Santo Consolador do Senhor venha habitar nos seus corações, ó Pai, para que a gente possa entender que mesmo passando em dias difíceis, que o Senhor está conosco, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. O amor de Deus se revela também na oportunidade de completarmos mais um ano de vida na Sua presença. Essa semana faz aniversário os seguintes irmãos. Hoje, dia 28 de junho, nosso irmão Arthur Barreto, a nossa irmã Eliette e a nossa irmã Arlete, da Congregação da Cidade Alta. Dia 3 de julho, presbítero Eudes Rocha e a irmã Teresa, da Congregação de São João do Paraíso. Dia 4 de julho, nossa irmã Isabel Santos, da Congregação de São João do Paraíso, nosso irmão Ionilson, Rafael Queiroz e Samuel, da Congregação da Cidade Alta. Que Deus abençoe e proteja cada aniversariante da semana. Meus irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil das nossas vidas. Por isso, vamos orar nesta hora com o evangelista Raul, pedindo a Deus pelo nosso país e, em especial, para que dê sabedoria aos nossos governantes. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Santo Deus, nós estamos em Tua presença e agradecemos a Ti por todas as coisas, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus. E neste momento, Deus, nós nos colocamos diante de Ti para suplicar pela vida dos nossos governadores, pelo nosso país, pessoa do nosso presidente, os governadores estaduais, os nossos prefeitos, todos aqueles que estão na liderança e estão movendo, Pai amado, medidas para que o povo não sofra tanto quanto tem sofrido. E nós suplicamos, Pai, que o Senhor conceda sabedoria, conceda discernimento, para que tudo que seja dotado de uma forma em que contemple todos no nosso país. Pai amado, sabemos que a situação é difícil, mas aqueles que estão na liderança, que foram instituídos, têm esse dever de buscar medidas para que o povo seja contemplado neste momento com sustento, nos seus trabalhos, empregos. Ó Deus amado, que o Senhor o sustente, porque sabemos que toda a autoridade é instituída ou constituída pelo Senhor. E é por isso que é o nosso dever interceder por eles e ajudar da melhor forma possível. Ó Pai amado, nos ajude. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecidos, certos de que o Senhor está conosco e estará conosco até a consumação do século. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou o momento de ouvir uma exposição da Palavra de Deus, através do estudo bíblico, os nomes de Deus no Antigo Testamento,
com o seminarista Pedro Igor. Vamos estar atentos ao que Deus quer falar ao nosso coração. Meus amados, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um privilégio estar aqui com os irmãos em mais um domingo, aprendendo sobre o nosso Deus. E hoje nós temos o último estudo da série sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Após aí praticamente 3 meses aprendendo sobre os nomes de Deus, hoje nós iremos encerrar esta série para darmos início a outros assuntos a serem abordados aqui na escola dominical. E então nós vamos orar para aprendermos mais um nome de Deus no Antigo Testamento. Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu imenso amor, por mais um domingo. E nós lhe pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, mais acerca da tua palavra, acerca de ti. Ajuda-nos a compreendermos por meio do teu Espírito Santo, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e vivemos uma vida digna e justa diante de ti. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peço a vocês que abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 9, verso de número 6. Isaías 9, 6. Hoje nós iremos fazer o nosso último estudo num formato um pouco diferente. Serei mais breve do que o comum, mas tentarei ser o mais fiel possível ao nome que nós estamos aprendendo. Isaías capítulo 9, verso de número 6. O que está escrito aqui no livro do profeta Isaías? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, nós temos aqui uma profecia que se cumpriria de maneira plena sobre alguém, sobre um menino, sobre um filho que também seria Deus. E ele tem várias características, como nós vimos aqui no verso de número 6. Nós temos aqui vários nomes para serem estudados, mas hoje nós só vamos focar em um nome, o nome Maravilhoso Conselheiro. Certamente você já se referiu a Deus como alguém que é maravilhoso, mas você sabe o que isso significa? O que o Antigo Testamento quis dizer por meio do profeta quando se referiu a Deus como alguém maravilhoso, maravilhoso conselheiro? Então é isso que nós iremos aprender nesta manhã. O que significa o nome Maravilhoso Conselheiro, que está se referindo a alguém que viria e também que seria Deus. Então vamos lá. Vamos estudar aqui o primeiro nome, o nome Maravilhoso. O que este nome significa? A raiz hebraica deste nome, aqui Maravilhoso, apresenta a ideia de alguém que faz coisas muito além do que os seres humanos podem compreender ou fazer. Alguém maravilhoso é aquele que faz coisas maravilhosas acontecerem. Coisas a níveis cósmicos. Façanhas que ficam gravadas na história. Coisas que são feitas de maneira incomum e que estão totalmente além da capacidade humana de fazê-las. É alguém que deixa marcas fortes, marcas e impressões grandes em determinados eventos quando ele expõe a sua maravilha. Alguém que faz milagres anormais, milagres inexplicáveis, totalmente inexplicáveis. Então nós já temos aí
algo que é certo, que o nosso Deus, ele é alguém maravilhoso, que faz coisas totalmente além do que qualquer outro pode fazer. Então nós temos esta ideia, Deus é alguém que expõe a sua maravilha. E os salmos, por exemplo, eles vão abranger isso de uma maneira mais clara. Eles vão falar das maravilhas de Deus, as maravilhas operadas de Deus. Eles são hinos, os salmos que falam das maravilhas de Deus são hinos ou orações de ações de graças, e salmos também históricos, que vão tratar, né, dessas maravilhas de Deus, que vão falar das maravilhas de Deus, como, por exemplo, o Salmo de número 75. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo 75, no verso de número 1. O que está escrito aí no Salmo 75, 1? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, ou seja, coisas que somente Deus pode fazer. Outros salmos que tratam sobre isso é o Salmo de número 105, o Salmo de número 106, o Salmo de número 145, verso 5. São um dos salmos que falam das maravilhas de Deus. Essas maravilhas que podem ser vistas como algo incomum, algo grandioso, algo além da capacidade humana, que deixou as suas marcas na história, principalmente na história do povo de Deus no Antigo Testamento, que era Israel. Como, por exemplo, Elias, né, e os profetas de Baal, citando um exemplo aqui. Os profetas de Baal, na concepção idólatra do coração humano, clamaram a Baal, mas nada aconteceu. Mas Elias clamou ali ao verdadeiro Deus, o Deus maravilhoso, e algo provavelmente jamais visto pelas pessoas que estavam acompanhando aquele momento aconteceu. Fogo desceu do céu e consumiu o holocausto que Elias tinha feito. Então, quando a Bíblia se refere a alguém maravilhoso, é alguém que faz coisas muito além do que qualquer outra coisa e qualquer ser que exista em todo o universo cósmico. Como é bom saber disso, meus irmãos, é uma característica realmente única do nosso Deus. E qual, então, é o significado da palavra conselheiro? Qual é o significado da palavra conselheiro, já que o texto de Isaías fala de alguém que é maravilhoso e conselheiro? Maravilhoso, conselheiro. Essa palavra conselheiro, ela era utilizada para se referir a homens sábios, homens totalmente sábios. Sábios no sentido de estarem sempre prontos para darem conselhos a fim de resolver problemas. Como, por exemplo, os reis da antiguidade, eles tinham seus sábios, um conselho de sábios onde eles se juntavam para entrar em um consenso da melhor orientação possível e davam ao rei para que o rei pudesse ter determinadas atitudes sábias a serem tomadas. E esta é uma ideia clara nesta palavra conselheiro, alguém sábio. Mas quando nós unimos essas duas palavras, vem a ideia de que esse alguém que é maravilhoso, que faz coisas incomuns, somente que um Deus pode fazer, que somente um Deus pode fazer, ele também é conselheiro. É um conselheiro ainda mais capaz, é um conselheiro que vai ainda mais além, é ainda mais perfeito nos seus conselhos, na sua sabedoria. E isso deve ficar bem claro na nossa mente. Deus é o nosso maravilhoso conselheiro. Mas como então nós vimos o cumprimento pleno desta profecia de Isaías? Alguém que viria, que era Deus, um menino que nasceu, mas também que era Deus, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso
ou conselheiro. Bom, meus irmãos, nós devemos crer que, obviamente, o sentido total das Escrituras apontam para alguém específico. Nós estudamos aí os nomes de Deus, alguns dos tantos nomes de Deus no Antigo Testamento, e nós vamos ver que estes nomes apresentavam características especiais de alguém que viria, alguém que seria o Deus, né, personificado, a pessoa divina. Né? E quem é, então, este Deus maravilhoso conselheiro? Nós devemos entender ainda, antes de chegar lá, que a Bíblia é perfeita. Por exemplo, nós temos no livro de Juízes um momento interessantíssimo, quando o anjo ele vai anunciar o nascimento de Sansão. E o pai de Sansão, Manoá, pergunta qual era o nome daquele anjo que tinha aparecido. E o anjo disse: por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso? Na língua hebraica, a mesma palavra, a mesma estrutura de palavra que é utilizada em Isaías capítulo 9, verso 6, é a mesma estrutura da palavra que aparece lá neste mesmo texto que eu tenho citado, que eu estou citando aqui para os irmãos, onde o anjo que foi anunciar o nascimento de Sansão disse que ele era maravilhoso. É uma palavra que nesse formato só aparece 3 vezes no Antigo Testamento. E estes 2 textos apresentam essa mesma formação da palavra hebraica utilizada para maravilhoso. Veja essa ligação que é perfeita. Nada na Bíblia, irmãos, é por acaso. Não existe uma ponta solta. Mas você diz, mas lá não era um anjo? Bom, nós devemos entender que as pessoas que tinham a visão do que estava acontecendo não conheciam claramente como nós conhecemos hoje. Por vezes nós podemos ver, e João Calvino ele vai testificar isso em suas palavras, em seus ensinos, que os anjos que foram denominados de anjos que apareceram no Antigo Testamento, na verdade eram também teofanias, como por exemplo o anjo que apareceu a Josué. Josué se dobra diante do anjo e adora. Se fosse apenas um arcanjo ou um anjo comum, ele não aceitaria adoração, mas aquele anjo aceitou. Então nós podemos ver que temos ali uma teofania, assim como no texto onde um anjo foi anunciar o nascimento de Sansão e diz que seu nome é maravilhoso. E este mesmo nome é utilizado para dizer que este maravilhoso é também Deus. Então veja aí que nós temos o Antigo Testamento formando já um caminho para apresentar no cumprimento pleno, que é o cumprimento total desta profecia, quem é este Deus maravilhoso. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós conseguimos identificar claramente quem é o Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor, é Jesus Cristo. Então vamos pegar aspectos das palavras aqui, maravilhoso e conselheiro, para aplicarmos a Cristo. Se maravilhoso é uma característica de alguém que faz coisas incomuns, coisas muito além da capacidade de tudo que existe, Cristo é o cumprimento perfeito. Cristo foi aquele que claramente as suas testemunhas oculares curou pessoas cegas, pessoas coxas, pessoas mancas, pessoas que sofriam de enfermidades há anos, como a mulher do fluxo de sangue. Ele mostrou ali poder de cura além do que os seres humanos tinham qualquer concepção na vida deles. E as testemunhas oculares certamente ficavam espantadas, porque por vezes os textos deixam claro isso. Mas ele foi aquele também que parou a tempestade. Lembremos-nos do momento onde os discípulos estavam desesperados porque estavam ali naufragando. Eles sentiam que iriam morrer, que iriam naufragar, que iriam se afogar. E Jesus levanta e diz à tempestade:
acalma-te, e acalmou. E eles mesmos perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, vimos ali maravilhas, coisas que se aplicam à palavra que nós estamos estudando. Jesus também andou por cima das águas e muitas outras coisas. Mas Jesus fez algo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele levou sobre si o pecado de todo o seu povo, desde o Antigo Testamento até o último convertido antes da sua volta. Somente um Deus poderia suportar tamanha coisa ou fazer tamanha maravilha. Jesus também foi aquele que foi para a cruz do Calvário. Nenhum homem poderia fazer a obra que Jesus fez na cruz. Porque no momento da cruz, a ira de Deus Pai estava caindo sobre ele. As nossas iniquidades estavam caindo sobre ele. Então, claramente, Jesus é o Deus maravilhoso. Mas Jesus também é o maravilhoso conselheiro. É aquele que trouxe o evangelho, as boas novas da salvação. É aquele que trouxe a verdadeira sabedoria. Ele é a sabedoria personificada. Ele não é apenas aquele que traz a sabedoria. Ele é a própria sabedoria personificada. Jesus é aquele que trouxe palavras de vida. Palavras de essência. Que mudam tudo que o homem vive na vida de pecado, levando ele a uma nova mudança a uma nova essência, a uma nova vida, a uma mudança diante de Deus. E essas palavras, tudo que Jesus ensinou, como provavelmente nós vamos ver em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, o conhecido Sermão do Monte, orientações claras de como os seus discípulos deveriam viver. Tudo que Jesus ensinou, que está nos evangelhos, que nos foi legado, que nos foi dado como herança, não foi absolutamente tudo que Jesus fez ou disse, porque o apóstolo João deixa claro isso, mas é o suficiente para nós entendermos que as palavras de Jesus são conselhos perfeitos, maravilhosos e de extrema sabedoria, porque Ele é sabedoria. Então, irmãos, quando nós falamos do Senhor como aquele que é o nosso maravilhoso conselheiro, nós falamos do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos apegar a isso, queridos. Jesus não é como muitos compreendem, principalmente nessas igrejas aí neopentecostais. Alguém que deve fazer maravilhas para massagear ou para suprir o ego humano, que deseja reconhecimento humano, que deseja bens materiais, que deseja dinheiro, que deseja coisas supérfluas. Não. Mas Ele é o Deus maravilhoso que nos dá principalmente as riquezas espirituais. Por quem Ele é, nós podemos entender que Ele faz tudo convergir para o bem daqueles que o amam. Para aqueles que Ele salvou e escolheu antes da fundação dos tempos. As maravilhas foram feitas e os efeitos dessas maravilhas na cruz, do sacrifício, da essência de Cristo se veem até hoje. Mas devemos crer também que não devemos ser radical como muitos hoje que se dizem teólogos pensam, dizendo que Jesus, já cessou tudo o que tinha que fazer e não pode operar milagres na vida dos seus servos. Não é isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alguns milagres bíblicos, sim, já cessaram. Mas Jesus é aquele que pode curar, sim. Jesus é aquele que pode mudar a história do homem. Jesus é aquele que pode resolver situações que aos olhos humanos não podem ser resolvidas. Jesus é aquele que pode fazer maravilhas que nenhum outro homem pode fazer. Jesus também é o nosso maravilhoso conselheiro. Eu fico observando
que, pelo menos a maioria dos crentes que eu conheço, quando tem algum problema, ou quando quer tomar decisões, ou quando quer uma orientação para uma determinada coisa na vida, já corre, eu vou falar com o pastor. O pastor é aquele que vai me dar a orientação que eu preciso. Vou falar com o presbítero, vou falar com o evangelista. Mas se esquece, meus irmãos, que quem pode nos orientar como um sábio, maravilhoso, conselheiro, primariamente é o Senhor Jesus Cristo. E as palavras de conselho dele estão aqui, na sua palavra. Aqui tem tudo o que nós precisamos. Nós devemos vir primeiramente aqui, ouvir dele por meio da sua palavra. Como é que Deus fala conosco? É como algumas pessoas ainda pensam, vai lá, fala com alguém para vir falar com você, manda recado, usa um pombo correio, Deus mandou te falar. Não, é por meio da santa palavra. É a palavra que ecoa eternamente. E aqui nós podemos ver os conselhos sábios do Senhor Jesus Cristo, que vão nos orientar para tudo. Ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para tomar atitudes, para remir o tempo. Para tudo, nós temos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele pode nos dar conselhos além do que os seres humanos podem nos dar. Então, irmãos, é de maneira abrangente isso que este nome nos ensina. Maravilhoso conselheiro. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Se apegue a Ele, ame, confie, entenda que só Ele pode fazer maravilhas. Entenda que primariamente é a Ele que você deve recorrer nos momentos de maior necessidade quanto a decisões e quanto ao que fazer da sua vida na maravilhosa palavra. Assim, queridos, nós encerramos mais um estudo e a nossa série de estudos sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Eu espero que tenha acontecido com vocês o que aconteceu comigo. Fui muito abençoado em aprender mais sobre esses nomes de Deus no Antigo Testamento, que somou ao meu conhecimento e também me aproximou mais sobre quem Deus é e sobre como eu devo viver para Ele. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, então, para encerrarmos este momento. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Senhor e eterno Pai, obrigado por nos mostrar que Tu és o nosso maravilhoso conselheiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz coisas por nós que ninguém pode fazer. Que o Senhor nos dá o caminho através da sua perfeita sabedoria que nós devemos seguir. Nos mostra, nos orienta. Nós te glorificamos por isso. Obrigado por esta série de estudos sobre os teus nomes no Antigo Testamento. Tudo isso, Senhor, possa somar a nossa vida e nos aproximar mais de Ti. Abençoa o Teu povo neste domingo, por toda a semana, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pelos seus ensinamentos e pedimos ao Senhor que continue abençoando nosso irmão Pedro e sua esposa Isabelle. Chegou a hora, meus irmãos, de responder a nossa enquete. Durante a semana, no canal do YouTube, perguntamos: quanto tempo levou a viagem de Esdras da Babilônia até a cidade de Jerusalém no segundo retorno do cativeiro babilônico? Demos 4 alternativas: 4 semanas, 5 meses, 5 semanas ou 4 meses. Conforme lemos em Esdras capítulo 7, versículo 9, a viagem durou 4 meses, pois ele saiu no primeiro dia do primeiro mês e chegou no primeiro dia do 5º mês. Devemos ter a mesma disposição de Esdras para o serviço do Senhor. E esta semana o desafio é do livro de Esther.
Por quanto tempo Esther passou por um processo de embelezamento antes de entrar na presença do rei Assuero? Estaremos postando a enquete no canal do YouTube logo após a escola. Galerinha, hoje eu estou aqui com o Samuelito e vim aqui para convidar vocês para a Escola Bíblica Dominical. Tio Diego e tia Ana Carla. Querem assistir o finalzinho da história? Então venha com a gente! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês mais um domingo para a gente aprender mais sobre Deus e nos achegarmos a Deus, estarmos mais pertinho dele. Para a gente começar a nossa escola dominical, nós vamos fazer uma oração. Então aí de casa você fecha os seus olhos, pensa bastante em Deus e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajude, Senhor, a aprender mais sobre o Senhor nesse dia e nos ajude a dedicar o nosso domingo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aí de sua casa, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O versículo de hoje fala sobre viver para Deus piedosamente. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mais uma vez, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que significa viver piedosamente? Significa viver segundo a palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer, pensar, falar, isso é viver piedosamente. Então, a gente precisa obedecer a palavra de Deus para agradar ao Senhor. E quem faz isso no mundo acaba de alguma maneira sendo perseguido. Jesus disse que odiaram a ele e também odiariam aqueles que o seguem. Quando a gente, por exemplo, quer falar a verdade e não aceita a mentira, e a gente diz para os outros que mentira é errado, as pessoas não gostam, porque elas querem mentir e não aceitam que nós digamos a elas que a mentira não agrada a Deus. Ou então, quando uma criança responde o pai e a mãe dela e trata o pai ou a mãe dela mal, e você diz para ela que aquilo é errado, geralmente as pessoas não gostam. Por quê? Elas querem fazer aquilo que desagrada a Deus e não aceitam que alguém diga o contrário. Mas nós somos chamados para viver para Deus, agradar a Deus e denunciar todo erro. Verdade. Muitas vezes na escola, tio Diego, tem algumas crianças que são desprezadas pelas outras e sofrem bullying, mas o verdadeiro servo de Deus, ele não faz bullying com ninguém. Isso. Ele ama os colegas e muitas vezes na escola ele vai ser perseguido por causa disso. As outras crianças podem até não gostar dele, mas a Bíblia nos ensina que primeiro nós precisamos agradar a Deus. Ou então, quando vários colegas querem fazer uma cola para ir bem naquela prova, ir bem naquele teste, mas você não concorda com aquilo, você não faz a cola e você também não passa as respostas da prova para eles. E eles ficam muito irados, ficam com raiva porque você fez o certo e eles queriam que você tivesse feito o errado, sido desonesto, mas isso não agrada a Deus. Dessa maneira, se uma criança ou um adulto, qualquer pessoa, quiser agradar a Deus e viver piedosamente, vai ser perseguido. De alguma maneira, vai ser perseguido. Nós vamos louvar a Deus agora com o cântico Obedecer. Então aí da sua casa, cante junto conosco. Obedecer, mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer
sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Me ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Eu sou um filho inteligente, eu sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Oi, tia! Oi, Juninho, tudo bem? Tudo bem, tia? Tava com saudade de você. Eu também. Eu não consegui vir na semana passada, mas eu assisti tudo lá de casa. Que legal. Ô, tia. Oi. Eu aprendi umas piadas essa semana, eu queria contar. Posso? Pode. Olha só. Uma galinha mineira tava fazendo café pra outra. Sabe o que ela falou? Não, o que ela falou? Pó, pó, pó. E a outra respondeu, pó, pó. Ei, Juninho. Ô, tia. Ah. Sabe como é que o gato mia lá na Bahia? É diferente? É. Como que é? Meau. Meau. Ô, tia. Oi. Sabe como é que o pintinho pia no interior de São Paulo? Não. Pir, pir. Pir, pir. Tá cheio das piadas, né, Juninho? Tô aprendendo, tia. Legal, Juninho. Mas já que você me fez 3 perguntas, eu vou te fazer uma. Tá, pode perguntar, que eu sei de tudo, tia. Sei de tudo. Quero ver se você assistiu a semana passada. Claro que assisti. Pode perguntar qualquer coisa. No final da história, na semana passada, Samuelito e o amigo cego deles, eles ouviram uma coisa que deixou Samuelito muito empolgado. O que você acha que foi? Ah, tia, deve ter sido uma coisa que ele deixou empolgado. Ele ficou muito empolgado. Ô, tia, o que me deixa empolgado é comida, tia. Comida, eu gosto. Então, eles devem ter escutado que alguém iria construir um MC Donald's lá para fazer hambúrguer, tia. Um McDonald's? É, o MC Donald's. Ou então, um hambúrguer King. Será que era um McDonald's ou um Burger King? É, isso aí, ó. Hambúrguer King. Nós vamos descobrir agora. Bom, depois que Samuelito ouviu aquelas pessoas falando, ele ouviu, ficou muito animado e saiu correndo, igual um tiro, assim, muito rápido.
E aí, quando ele estava chegando perto da casa dele, de longe a mãe dele viu e pensou assim: será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém se machucou? Bom, com certeza não era Samuelito, porque ele estava correndo muito rápido. Ela até pensou assim: como pode uma criança correr tão rápido assim? Ele corre mais que o Papaléguas. Ele estava correndo muito rápido. Corre mais que o Sonic. Que o ligeirinho. Será? Bom, ele passou correndo, passou pela mãe dele, entrou dentro da casa e começou a gritar: Papacito, aconteceu! Aconteceu um milagre! E o seu pai disse bem assim: o que foi, menino? O que foi que aconteceu? Samuelito tinha ouvido aquelas pessoas dizer que eles iam construir uma escola em cima das montanhas, naquela vila. Uma escola, tia! Tudo que ele mais queria! Uma escola. E eles estavam procurando pessoas voluntárias para ajudar a construir essa escola. Por isso que ele foi correndo? Exatamente. Porque era o que ele estava esperando. Ele estava orando por isso há um tempão. E aí o pai dele disse assim: mas filho, isso não é possível. Porque nem a ambulância consegue subir essas montanhas para chegar aqui na vila. Como que eles vão subir com o material para construir a escola? E Samuelito respondeu: Papacito, eu não sei, mas eu sei que Deus pode trazer o material para construir a escola. E pode mesmo. É verdade, Deus pode todas as coisas. Então o pai dele disse assim: não fique triste, Nino, nós vamos conseguir o dinheiro para você ir para a escola. Já estamos até enchendo o pote de novo. E ele disse: Papacito, o senhor sabe que esse pote, quando esse pote estiver cheio, eu já estarei muito grande para ir para a escola. Nós podemos ajudar essas pessoas a construir a escola. O senhor vai ajudar? E o pai disse: sim, se isso for verdade, eu vou ajudar. Crianças, vocês não imaginam a surpresa que o pai de Samuelito teve quando ele viu as carroças subindo a montanha com material para construir a escola. Nossa, tia! Levaram as coisas com o jegue! Com os burrinhos, colocaram na carrocinha. Ah, é, burrinhos. É que lá a gente fala jegue na Bahia. Exatamente. Então, Juninho, olha só. Era muito difícil chegar lá em cima das montanhas. Mas, pela providência de Deus, os burrinhos com a carroça conseguiam subir todo o material para construir a escola. Eles são fortes, tia. São muito fortes. E aí eles ficaram sabendo que o governo do México estava com um projeto de construir escolas na zona rural, em vilas distantes, onde as crianças não tinham oportunidade de estudar. E saíram muitos caminhões com muito material para construir várias escolas. Quando chegava próximo das vilas onde os caminhões não conseguiam chegar, eles usavam os burrinhos, as carroças e conseguiram levar o material. Que espertos! É isso mesmo. E aí, Samuelito falou assim pro pai dele: Papacito, agora que o senhor viu o milagre de Deus, o senhor vai querer ouvir a história? E ele começou a ouvir a história da palavra de Deus, ouvir sobre Jesus, aquela história lá do livro Sem Palavras. Até que enfim, tia! Ele já havia começado a ouvir aquela história, mas o coração dele ainda estava bem endurecido. E foi o Samuelito que falou com ele, tia? Ele ouviu do Samuelito, ouvia também da mamacita, da esposa dele, sobre o Evangelho. É muito importante nós falarmos da palavra de Deus para a nossa família, para as pessoas que ainda não são crentes. Tia, eu falo pro meu primo. Muito bem, nós precisamos falar. Às vezes é difícil falar para a nossa família, porque eles já ouviram tantas vezes e muitas vezes ainda não creram no Senhor Jesus. Mas Deus pode fazer um milagre. É por isso que eu falo todo dia com meu pai. Eu chamo meu pai para ir para a igreja, tia. Muito bem. Bom, Samuelito passou 2 semanas, um pouquinho mais, e a escola já estava pronta, porque era uma escola de um material pré-moldado. Ela já vinha praticamente pronta, era só montar. Nossa! Era bem rápido de fazer. E Samuelito, já estava indo para a escola. Tinha até livros! Quando chegava a hora dele ir para a escola, ele estava tão limpinho, tão lustroso, porque ele ficava muito empolgado e se arrumava bem bonito para ir para a escola.
Ele levava tortilhas que a mãe dele fazia de lanche para ele, enrolada na folha de bananeira. Ô tia, tem gente que não gosta de tomar banho pra ir pra escola. Você gosta, Juninho? Eu, eu tomo banho no sábado. Tem que tomar banho todos os dias. Bom, Samuelito ia para a escola. Quando chegava na escola, Samuelito ainda estava encantado com as cortinas da janela. Ele estava encantado com o banheiro, com a água que tinha na escola, porque eram coisas que naquela vila eles não tinham muito acesso. Eram coisas diferentes para eles. Ainda bem que tinha banheiro, né? Imagina uma escola que não tem banheiro. Como que faz, né? Pois é. Ter banheiro. Ele estava muito encantado. E tinha uma professora que foi morar na vila para poder ensinar as crianças. Lembra que eu falei que o pai de Samuelito já estava ouvindo a história do livro Sem Palavras? Sim, tia. Ele ainda estava com o coração endurecido. Mas certa noite, Samuelito acordou e ouviu o pai conversando com a mãe. E ele dizia assim: eu quero crer no Senhor Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Mas os meus amigos vão achar que eu sou um tolo. Ele estava preocupado com os amigos? Ele estava preocupado com o que os amigos iam pensar dele. Mas Jesus é mais importante, tia. Foi exatamente isso que a mãe de Samuelito falou. Ela disse: realmente, seus amigos vão achar que você é um tolo. Mas Jesus é mais importante que isso. Nós vamos para o céu, eu, Samuelito, Carmesita, e nós queremos ter você conosco lá no céu. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, e o que ele fez? Ele se ajoelhou para orar e pedir perdão pelos pecados dele. Ele acreditou em Jesus? Ele creu em Jesus. Então ele se ajoelhou e Samuelito veio correndo e se ajoelhou do lado dele e a mamacita também. E ele orou, pedindo perdão, entregando sua vida para Deus. E agora ele também era um servo de Deus. Que bom, tia! Graças a Deus! Deus transformou o coração do pai de Samuelito. Depois disso tudo, não foi muito fácil, sabe, Juninho? Por que, tia? As crianças não queriam mais brincar com Samuelito. Os amigos da família passavam perto deles e também não ligavam mais para o pai, para a mãe, não queriam mais conviver com eles, porque agora eles eram crentes. Eles estavam sendo perseguidos, tia? Eles estavam sendo perseguidos. Chamavam eles de loucos? Os amigos da família de Samuelito não chamavam de loucos na frente deles, mas também não queriam mais conviver com aquela família, porque eles eram diferentes. Agora eles não faziam mais as coisas erradas que faziam antes. Eles serviam a Deus. Enquanto isso, as aulas continuavam a todo vapor e eles enviaram uma professora para morar ali na vila e ensinar as crianças. Essa professora era muito legal e Samuelito gostava muito dela. Ele recebia cartas daquela missionária e a professora sempre lia essas cartas para ele. E eram cartas onde a missionária apoiava eles diante da dificuldade que eles estavam passando com as pessoas da vila. Samuelito, certa vez, pediu à professora para escrever uma carta para que ele pudesse mandar para a missionária. E nessa carta ele contou que seu pai havia se convertido, que agora ele também era crente e que toda a família dele estava servindo a Deus. A missionária deve ter ficado tão feliz, tia. É verdade, ela ficou muito feliz. Bom, as crianças da escola começaram a ver que o evangelho não era tão ruim assim e que Samuelito era uma pessoa legal. Então eles começaram a ficar mais acostumados em ter uma pessoa crente ali no meio deles. Certa vez, Samuelito estava voltando da escola e seu pai estava trazendo um pacote. O que tinha no pacote, tia? Bom, Samuelito também estava muito curioso para saber o que havia naquele pacote. Quero saber! Então ele correu e pegou e o pai dele disse assim: esse presente é da missionária para você. Um presente? Uhum. Sabe o que tinha lá dentro? Ah, não imagino. Será que foi uma bola de futebol, tia? Uma bola não era, porque o pacote era quadrado. Ali dentro tinha um livro, e não era qualquer livro, era uma Bíblia. Uma Bíblia, tia? A primeira Bíblia de Samuelito, que ele queria tanto aprender a ler,
para poder ler a Bíblia. Nossa, tia, eu gosto tanto da Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Nossa, Juninho, que legal. Eu fico muito feliz em saber que você lê a Bíblia todos os dias. É muito importante. Eu aprendi a ler e aí eu leio a Bíblia todo dia. Muito Lá bom. na minha igreja, o pastor pediu pra gente ler a Bíblia todo dia. Exatamente. Para que nós possamos crescer na fé, ficarmos mais fortes, obedecer a Deus, precisamos ler a Bíblia todos os dias. Então Samuelito recebeu aquela Bíblia, ele ficou muito feliz. Ele começou a ler uma palavra e outra, porque ele ainda estava aprendendo a ler, mas ele levou essa Bíblia para a escola. E ele lia para os amigos dele, tia? Bom, ele ainda não conseguia ler da melhor forma possível. Então, ele pediu a professora para ler para ele a Bíblia. E o que ela fez? A professora disse assim: eu não vou mostrar essa Bíblia para as outras crianças, mas à noite eu vou na sua casa e nós vamos ler a Bíblia. Então, ela foi na casa de Samuelito e lia a Bíblia para a família dele. E ela começou a se interessar muito por aquilo que a Bíblia falava. Alguma coisa diferente estava acontecendo no coração da professora. Será que a professora também vai ser transformada por Deus? Ah, tia, eu acho que sim, porque a palavra de Deus ela é muito forte. A palavra de Deus transforma o nosso coração, né? Isso mesmo. Bom, a nossa história chegou ao fim. Nós não sabemos se a professora se converteu, mas o que nós sabemos é que toda a família de Samuelito se converteu e agora todos eles iam morar no céu com Deus um dia. Um novo céu, nova terra que Deus tem preparado para todos aqueles que creem nele como Salvador. Yeah! Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Muito legal, né? E mais? Ah, não podemos esquecer também do amigo cego dele, que agora era crente. Que coisa boa, tia! Então o evangelho chegou naquela região. Chegou naquela vila. Juninho, oi? Nós aprendemos uma coisa diferente com essa história hoje. Tem a ver com aquele versículo que nós lemos no início. Quando nós somos cristãos e servimos ao Senhor Jesus, muitas vezes nós somos perseguidos pelas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas vão nos bater, brigar com a gente, falar coisa feia pra gente. Muitas vezes, essa perseguição, ela é mais escondida. As pessoas não gostam muito dos cristãos, elas não gostam daquilo que os cristãos fazem. Mas apesar disso, nós precisamos estar dispostos a obedecer a Deus, mesmo que sejamos perseguidos. Isso é verdade, tia. Não são todas as pessoas, tá, Juninho? Muitas pessoas gostam dos cristãos, mas algumas não gostam e perseguem. É verdade, tia. Mas sabe, quando eu penso nisso, eu sempre lembro que Jesus Cristo sofreu por nós. Jesus deu a própria vida e ele sofreu muito mais do que nós sofremos hoje quando servimos a ele. E Jesus também foi perseguido, né, tia? Jesus foi perseguido. Tudo porque ele queria nos salvar e nos libertar do pecado. Então Jesus morreu, deu a sua vida por nós, foi crucificado e ressuscitou. E hoje Jesus está sentado à direita de Deus e ele prometeu que um dia ele vai vir para nos buscar, para nos dar uma vida nova, sem pecado, junto com ele. E quando nós estivermos perto de Jesus, nós vamos ver que tudo que nós passamos aqui é tão pequenininho, porque está perto de Jesus. Estar com Deus é muito bom, é maravilhoso. Ô tia, e se um cristão for para, sei lá, para o México, ele vai ser perseguido lá? Juninho, é bem provável, pois o México, dos países aqui da América, é um dos países que mais perseguem os cristãos protestantes, os evangélicos, porque é um país muito católico, então eles não aceitam muito a nossa fé. E tem outros lugares também, né, tia? Existem vários lugares no mundo onde missionários e até pessoas que não são missionárias, mas são cristãs, protestantes, são perseguidas. No Brasil, ainda não sofremos essa perseguição, mas se um dia sofrermos, nós precisamos ser firmes para obedecer a Deus, mesmo diante da perseguição. Amém, tia. Juninho, é muito importante pregar a palavra de Deus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, ou que as pessoas não gostem,
porque Deus é poderoso para transformar o coração dessas pessoas. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens, né, tia? Exatamente. Então a gente não vai ter mais nenhuma história do Samuelito? Não, a história do Samuelito chegou ao fim. Ah, tia, eu gostava tanto dessa história. Foi bem legal, né? Pois é. Mas a semana que vem nós vamos ter, com certeza, uma pregação, uma história bem legal pra gente ouvir. Tá bom, tia, tá bom. Tchau, Juninho. Até semana que vem. Tchau, tia. Tchau, gente. Valeu, galerinha. Fui! Nós já ouvimos a palavra de Deus, nós já lemos a palavra de Deus, já oramos, já cantamos e agora nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa história do Samuelito, uma história missionária que muito nos ensina. Abençoe, ó Pai, cada criança que te serve na igreja e espalhada por todos os lugares desse mundo. Crianças como Samuelito, que vivem, ó Deus, em países que são perseguidos, em que a fé cristã é perseguida. Que o Senhor abençoe essas crianças, cuide delas, livre-as de todo mal e ajude, Deus, as crianças das nossas igrejas a se envolverem com missões, contribuindo nos cofrinhos missionários, nas ofertas missionárias, contribuindo, ó Pai, com as suas orações, orando então para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares desse mundo, mesmo, ó Deus, quando houver perseguição. E os ajude também a pregar a palavra do Senhor na escola, em casa, não importa em que lugar. Pregar a palavra do Senhor, mesmo que as pessoas não gostem, ó Deus, da pregação da palavra do Senhor. Ajude as nossas crianças, abençoe cada família, no nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau! Agradecemos nossos irmãos, Diego e Ana Carla, pelo cuidado com nossas crianças. E assim, irmãos, chegamos ao final de mais uma escola dominical. Agradecemos ao Deus Santo pelo seu amor derramado em nossas vidas. Que Ele nos abençoe e nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Um abraço a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua